pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com Pamplona. E hoje na Unifax, nessa parceria que a gente fez, né, e estamos gravando na Sala Rui Barbosa, no campus Tancredo Neves, o CTN da Unifax, Universidade de Salvador. E estamos aproveitando a oportunidade para entrevistar grandes nomes do corpo docente da graduação sobre temas da ordem do dia. E meus amigos e minhas amigas, neste dia eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio de entrevistar Carolina Silveira, professora, advogada, terminando o doutorado. Quando esse episódio entrar no ar, ela já vai ser doutora já. E ela, eu a chamo de a pequena notável. Esta moça linda, encantadora, ela é sensacional, um dos maiores talentos que recebemos no corpo docente da Unifax, que consegue encantar alunos e alunas com direito tributário. Que coisa impressionante, meus amigos. Carol, quando a gente estava fazendo a preparação da pauta, eu estava conversando com o meu amado Matheus Lins, o coordenador do curso, e ele disse, olha, o que você acha de entrevistar a Carolzinha? Ele disse, excelente o feedback dela, é maravilhoso. Eu disse, é essa a impressão que eu tenho. E Carol, pela primeira vez, estando juntos numa gravação, eu preciso lhe dizer que eu sou seu fã. Ai, meu Deus! Seja bem-vinda ao Papeando com Pamplona. Professor, eu vou chorar. Meu Deus, que recepção. Eu realmente estou muito emocionada e me sinto muito honrada pelo convite. Quando o senhor me mandou a mensagem, eu fiquei, meu Deus, não acredito que eu vou para o programa de Pamplona, porque é um programa que é uma referência, né, na Bahia, uma referência acadêmica, uma referência política, uma referência de ensino, de conhecimento. Então, eu fiquei assim, muito, muito feliz com esse convite. E feliz e honrado fiquei eu, minha pequena. E eu quero falar com você sobre um tema que é árido, um tema que está na ordem do dia, um tema que tem grandes repercussões jurídicas e políticas. Nós vamos falar de justiça fiscal. Sim. Vamos papear sobre justiça fiscal? Vamos. Vamos papear. Então, diga aí para esse pessoal que está nos vendo, o que significa exatamente, né, esse conceito de justiça fiscal no sistema tributário brasileiro? Pois é, professor. Quando a gente fala em justiça fiscal, a gente pensa sempre no princípio da capacidade contributiva. Perfeito. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 145, parágrafo 1º, ela diz que a tributação, sempre que possível, Sim. ela deve considerar a capacidade financeira do contribuinte. Ou seja, é dentro de uma lógica. A tributação deveria seguir quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Essa seria a lógica de justiça fiscal. No entanto, não é isso que acontece hoje aqui no Brasil. Mas perceba, eu vou fazer uma pergunta que parece meio óbvia, até para o leigo. Sim. Mas eu acho que juridicamente ela tem uma razão de ser. Como é que a desigualdade tributária pode afetar a desigualdade social e econômica? Pois é, isso é um tema interessante e normalmente eu dou palestras sobre isso e falo em sala de aula sobre isso, porque as pessoas muitas vezes veem o direito tributário como o tributo em si. O tributo existe, a arrecadação do Estado e acabou. Não, a tributação ela repercute muito, inclusive sobre desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade racial. Então, assim, as pessoas veem a tributação sobre um viés de arrecadação, mas a tributação tem uma grande repercussão. Inclusive, tem muitos estudos e coeficientes de verificação que quanto maior a tributação sobre o consumo, maior vai ser a desigualdade social de sua população. E sobre isso, até para a gente deixar todo mundo na mesma página, quando eu falo sobre tributação do consumo, e isso é importante para as próximas perguntas e para maior entendimento, veja, no Brasil, a gente tem 4 bases de tributação. Eu tributo o consumo, ou seja, quando você compra
mulheres, um absorvente, quando você vai no supermercado, quando você vai ao shopping, tudo ali tem uma tributação que incide sobre o consumo. Eu tenho uma base tributária sobre a renda, o imposto de renda, uma base tributária sobre a folha de salários, que é a contribuição previdenciária, e eu tenho uma base de tributação que ela também é incidente sobre o patrimônio, como IPTU, ITR, o IPVA, enfim. Qual é o problema hoje do sistema brasileiro? A gente tributa mais sobre o consumo do que sobre renda e patrimônio. Então, veja que é muito difícil, quando você adota uma política de tributar consumo, de você observar e respeitar o princípio da capacidade contributiva. Só para dar um exemplo e que as pessoas entendam como é difícil, em sala de aula eu sempre dou esse exemplo. Vamos imaginar que eu entro numa farmácia para comprar um absorvente. Eu, enquanto mulher, por uma necessidade fisiológica, eu preciso de um absorvente. E quando hoje eu compro um absorvente, eu tenho uma carga tributária sobre o consumo de mais ou menos 27,5%. Vamos imaginar que nesse momento entra uma outra mulher em condição de rua que precisa de um absorvente assim como eu. Essa mulher vai comprar o mesmo absorvente com a mesma carga tributária. Então veja que não se pode comparar a minha capacidade contributiva com uma mulher em condição de rua. E na tributação sobre o consumo, a gente não enxerga isso. Ao contrário de quando a gente tributa renda e tributa o patrimônio. No entanto, hoje no Brasil, a arrecadação, praticamente 48% da arrecadação, ela é originada da tributação sobre o consumo. Verdade. E eu queria entender, talvez numa sequência disso, por que o tema da justiça fiscal tem ganhado tanta relevância nas discussões da reforma tributária e do imposto de renda? Sim, verdade. Quando os alunos me perguntam, né, sempre que eu falo sobre justiça fiscal, princípio da capacidade contributiva, os alunos perguntam para mim, e a reforma tributária resolveu o problema? Veja, em tese, não. Porque a reforma tributária da Emenda Constitucional 132 de 2023, ela veio apenas para fazer uma reforma sobre a tributação sobre o consumo. Então, ela não extinguiu a tributação sobre o consumo, ela simplificou a tributação quando ela aglutinou alguns tributos. Por exemplo, PIS e COFINS viraram CBS, ISS e ICMS, que são de competência dos estados e municípios, viraram IBS. Então, ela simplifica o sistema. Tudo bem que a gente tem que fazer uma reparação de que a reforma trouxe alguns institutos benéficos, como o Instituto do Cashback Tributário. Para aquelas famílias que estão no CadÚnico, você tem direito a um cashback, uma restituição do tributo que você pagou sobre alguns produtos básicos, como, por exemplo, energia elétrica, gás de cozinha. Então, tiveram alguns institutos que realmente visam observar, né, e respeitar o princípio da capacidade contributiva. Mas eu queria arrematar essa primeira parte falando justamente sobre essa reforma tributária, Emenda Constitucional 132, né? Será que ela foi, pelo menos na sua intenção, um caminho para isso que nós chamamos de justiça fiscal? Eu acho que ela abre um leque dessa discussão. Eu acho que com o advento da reforma tributária, eu acho que começou-se a observar essa questão desse conceito, dessa necessidade dessa justiça fiscal. Por exemplo, vou retomar, tem um cashback, se observou a questão da alíquota zero para medicamentos, absorventes, essa questão de gênero foi muito observada pelo legislador em termos de, vamos dizer assim, medicamentos, anticoncepcional, os absorventes, esses materiais de cuidado. O legislador ele foi muito atencioso nesse sentido. Mas, assim, dizer que resolveu o problema, não resolveu. Acho que resolver alguma coisa pela lei, ainda que seja uma emenda constitucional, é um sonho pueril. Mas acho que talvez tenha uma boa intenção na construção de um caminho, que é um caminho, ele não existe, é um caminho que se faz caminhando. Mas em matéria tributária, por causa de princípios de anterioridade, aspecto de reserva legal, a gente tem que, pelo menos, planejar esse caminho, né? É verdade. Eu acho que a reforma traz uma consciência social da importância tributária como fins de mitigar desigualdade social, desigualdade de gênero.
Então, eu acho que é um caminho importante. Eu sempre em sala de aula falo sobre isso, né? Sempre indico também para os meus alunos um livro bastante interessante é um economista alemão. O nome dele é Thomas Piketty. E ele escreve um livro que é O Capital do Século XXI. É engraçado esse nome, né? Porque remete à obra de Karl Marx, mas ele diz que não, que ele não conhecia a obra de Marx, segundo ele. Mas o nome do livro é interessante, mas nesse livro ele não defende o fim do capitalismo, mas ele defende de que através da tributação seria a única forma de a gente resolver o problema da desigualdade social no mundo. E ele faz uma pesquisa muito interessante através de dados da revista Forbes. E aí ele cruza os dados da revista Forbes com os dados do PIB de cada país. E nesse cruzamento de dados ele chega à conclusão que 1% das pessoas no mundo detém mais de 50% da riqueza de todo mundo. Nossa, querida, eu nunca imaginei que eu ia fazer um papeando sobre direito tributário. E o pior é que tem uma galera que tá doida para fazer pergunta para você. Daqui a pouco a gente volta. E aí, Carol, tudo bem? Meu nome é Michel Cardoso e eu gostaria de saber o que ainda falta para o sistema tributário brasileiro se tornar mais justo e equilibrado. Oi, Michel, muito obrigada pela pergunta. Michel, eu acho que é esse olhar dentro de uma perspectiva da capacidade contributiva, é a gente tornar o sistema mais progressivo, ou seja, menos regressivo, tentar tributar mais renda e patrimônio do que o consumo. Olá, professor Caroline, eu sou Marlos Vasconcelos. Desde 1995, os lucros e dividendos a pessoas físicas não são tributados. Qual foi a justificativa utilizada para esta decisão? Marlos, excelente pergunta. Acredito que quando esse programa for ao ar, já vai estar sancionado o projeto de lei 1087 de 2025. Ontem, né, antes dessa gravação, o Senado já tinha aprovado e está para a sanção do presidente Lula. Qual é a ideia, Masley? É interessante a sua pergunta, porque lá em 95, quando se resolveu isentar a distribuição de lucro, a ideia era aumentar a alíquota do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido na pessoa jurídica e isentar a distribuição de lucro justamente porque, nesse caso, a União não precisaria aguardar a distribuição para que se pudesse tributar. Então, ela acabou embutindo esse percentual da tributação na pessoa jurídica. Olá, professora Carolina, me chamo Marina Fonseca e eu gostaria de saber se passados 30 anos dessa política, essa isenção ainda se sustenta sobre a ótica da justiça fiscal. Excelente pergunta também, Marina. Veja só, você sabe que dentre os países da OCDE, o único que não tributa dividendos é o Brasil. E isso era uma discussão muito grande. Eu não sabia, eu vou saber, anota aí, gente. É interessante, era o único país que não tributava. Então, essa era uma bandeira levantada, porque, veja, como eu disse, Marina, a gente precisa voltar a tributar mais renda e patrimônio do que o consumo. O grande problema sempre assim, Carolina, então isso resolveu o problema? Veja, resolveria se a gente tivesse uma reforma ampla, onde a gente diminuísse a carga sobre o consumo e tributasse mais renda e patrimônio. O problema é que a reforma tem sido feita de forma fatiada e, no final das contas, a carga tributária como um todo tem sido muito elevada. É verdade, esse é um tema fascinante e acho que vale a pena aprofundar. Olá, professora Carolina, me chamo Marliane e gostaria de saber se é correto afirmar que a isenção na distribuição de lucros aprofunda a desigualdade tributária entre a renda do trabalho e a renda do capital. Outra pergunta muito boa. Marliane, você sabe que coisa interessante? Tem estudos que dizem que pessoas que ganham até 5 salários mínimos, em termos de imposto de renda, pagam a mesma alíquota efetiva de pessoas que ganham acima de 320 salários mínimos? Então, veja o problema da desigualdade de tributação no nosso sistema em termos de renda. Veja, eu não estou aqui dizendo que as pessoas que não tributam dividendos, que não pagam imposto de renda na pessoa jurídica. Mas em termos de alíquota efetiva, há uma desigualdade de tributação muito grande. Inclusive, Marliane, tem um estudo do professor Evilásio Salvador, bastante interessante, onde nesse estudo ele levantou dados e ele chegou à conclusão de que mulheres pretas
são as que mais pagam imposto de renda no país. Por quê? São as que têm a renda menores e elas destinam a maior parte dessa renda justamente para o consumo e são tributadas na fonte. Esse é um tema fascinante. Eu nunca pensei que eu ia ver direito tributário dito de uma forma tão encantadora. E eu quero dizer, minha estimada Carol, nossa pequena notável, que foi um prazer enorme fazer esse episódio contigo. Eu estou no magistério há mais de 30 anos, sabe? Eu acompanhei mais de uma geração ensinando. Mas toda vez que eu vejo um novo nome, né, surgindo, brilhando, encantando, eu fico dizendo, ser professor é a melhor profissão do mundo, porque a gente não compete, a gente está numa corrida de revezamento, em que eu, que já estou há tanto tempo, estou passando bastão para novos talentos, e eu não tenho a menor dúvida que no direito tributário você é um desses talentos. Me dê o prazer, a satisfação de terminar o programa com um brinde aqui na indefectível caneca do Papo. Adorei, Que bom, obrigada. querida. E meus amigos, este foi mais um episódio do Papeando com Pamplona, gravado aqui na Unifacs, na Sala Rui Barbosa, no campus Tancredo Neves, o CTN da Universidade de Salvador, em Salvador, Bahia. Se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe. Veja também os episódios anteriores dessa playlist. Veja as playlists de temporadas anteriores. Meus amigos, nós somos muito mais divulgados do que a Netflix. A gente tem temporada pra caramba de todos os temas. E para mim é uma satisfação poder falar de direito com profundidade e leveza. E sempre com toque de poesia. Até a próxima. Justiça fiscal. Em terras de riquezas, onde a justiça é a meta, a justiça fiscal é a balança que se equilibra reta, com impostos justos, pagos por todos com zelo, para o bem comum, em postura modelo. Os cofres públicos devem ter recursos garantidos para a saúde, educação e segurança, para ser investidos. Mas o mal disseminado da corrupção e a sonegação acabam desviando verbas que ao povo pertence pela Constituição. A justiça fiscal é um direito e um dever de todos e todas, o que abrange eu e você. Pagar impostos com transparência e equidade é a chave para a igualdade e a liberdade. Com leis justas e claras, fiscalização severa, garante-se uma sociedade mais equânime e sincera. Então vamos juntos lutar por esse ideal de realizar a almejada justiça fiscal. Até a próxima.